Olá, pessoas! Eu sou a Mari e finalmente vamos falar sobre Tic Tic Boom, que pra mim era um dos filmes mais esperados do ano, e eu já quero dizer logo de cara que eu amei demais. Antes de tudo, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Essa é a melhor forma de você colaborar com o meu trabalho. Eu falo sobre filmes e séries aqui no YouTube e lá no Instagram. Antes de tudo, caso você não faça ideia do que é Tic Tic Boom, eu te convido a assistir o meu vídeo com tudo sobre. É um vídeo que está super completo e conta tudo que é possível sobre essa produção, que é o primeiro trabalho de direção do Lin-Manuel Miranda. Se você nunca ouviu falar deste nome, vá procurar, porque ele é um dos grandes nomes do musical mundial e foi o cara que escreveu, dirigiu e protagonizou Hamilton, que é uma obra-prima e está disponível na Disney+. E Tic Tic Boom é uma autobiografia do Jonathan Larson, que revolucionou o teatro musical ao escrever o musical Rent. E ele morreu aos 35 anos, antes mesmo de ver o seu nome bombar aí no mundo dos musicais. Então ele ganhou Tony Awards, ele ganhou vários prêmios. Rent é um dos musicais mais importantes da história, mas ele nunca viu porque ele morreu antes. E esse filme vai contar o que aconteceu antes disso, enquanto ele estava ali com 29, quase 30 anos. E ele tá em crise, porque ele vai fazer 30 anos e só quem já fez 30 anos, eu tenho 30, sei a pressão que é passar por esse momento, porque a gente já espera que as coisas estejam bem resolvidas, que você já tenha um emprego incrível, um relacionamento incrível, que sua vida esteja toda resolvida de todas as formas, e não é assim, né, gente? Já diziam por aí, os 30 é os novos 20, e nunca foi assim. Dificilmente as pessoas aos 30 anos já têm a vida resolvida, muita gente ainda tá finalmente decidindo o que quer fazer, aonde quer estar aos 30 anos. E o Jonathan Larson queria viver da sua arte, escrevendo grandes musicais, indo para Broadway, só que as coisas ainda não tinham dado certo. Então ele vivia ali como garçom e tinha pressão de todos os lados. Ele tinha uma namorada, a Susan, e ela é uma bailarina, só que ela estava um pouco cansada de viver em Nova York dos anos 90, porque a gente sabe, né? Pelo menos a gente vê ali nos filmes e imagina o quanto Nova York é uma cidade competitiva, tudo é muito caro, todo mundo quer o seu lugar ao sol. E a Susan, ela viu que se ela vivesse fora dali, ela poderia ter uma vida mais tranquila, trabalhar menos, o custo de vida era menor. Então ela estava pressionando o Jonathan para sair de Nova York, para ter um emprego estável, e ele não queria, ele queria ficar ali tentando de qualquer forma a arte dele. Ao mesmo tempo, tinham muitos amigos dele que estavam desistindo da carreira. Quem trabalha com arte, com criatividade, quantas vezes a gente já não viu pessoas desistindo do sonho porque tenta e uma hora quer estabilidade, vai trabalhar com um emprego fixo, um salário fixo. Isso acontece muito, inclusive é algo que eu acho que todo mundo que produz conteúdo para internet vai se identificar de alguma forma, porque todo mundo já ouviu, desiste disso, isso não dá dinheiro, enfim, todas as coisas para botar a gente para baixo, mas quando você quer viver daquilo, você vai tentar de todas as formas. Algumas pessoas vão se cansar e vão desistir e outras não. E o Jonathan era essa pessoa, ele não desistia. E tinha uma questão muito importante ali na época também, estava rolando um surto de AIDS e a classe artística estava sofrendo muito disso. Consequentemente, o Jonathan estava perdendo muitos amigos, o que era um momento extremamente difícil para ele, e ele via ali o relógio batendo na cabeça dele o tempo inteiro, porque ele queria que as coisas dessem certo rápido, via essa pressão do tempo, da idade, e como o Jonathan estava para fazer 30 anos, aquilo deixava ele aflito, porque ele queria que as coisas se resolvessem logo.
Ele era um cara extremamente criativo. Pensa numa pessoa que fazia música de tudo, ele era muito carismático. Então, em alguns momentos, quando teve até um momento que ele foi fazer um freela numa agência de publicidade, ele era muito incrível, porque ele já tinha aquilo nele, ele era muito criativo. Só que, ao mesmo tempo, algumas coisas davam bloqueio nele, porque, por exemplo, ele precisava compor uma música X lá para o musical dele, só que ele não conseguia, porque ele estava tão preocupado com tudo que estava acontecendo, com a vida dele que não dava certo, com os workshops que ele participava, com as chances que ele não tinha, que ele tinha um bloqueio criativo também. E é tão complicado quando tu trabalha com criação. Eu trabalho com criação e às vezes eu entendo muito o Jonathan, porque nem sempre você tá com a ideia, nem sempre aquilo flui. Porém, você tem que fazer porque é o seu trabalho, sabe? Então, todo mundo que trabalha com arte, criatividade, vai se identificar com o Jonathan. E tem uma coisa que eu quero falar muito sobre esse filme, é que ele tem alma, ele tem carisma. O filme inteiro tem carisma. Primeiro pelo Andrew Garfield, que foi assim a escolha perfeita para o Jonathan Larson. Essa é uma história muito fiel à original, então até no final a gente vai ver vídeos do Jonathan que são iguais aos do Andrew Garfield. E o Andrew entende assim perfeitamente a alma do Jonathan, que era muito divertido, que era excêntrico e charmoso. E o Andrew tem tudo isso, assim. Foi a escolha perfeita. Eu sou muito fã do Andrew Garfield e eu quero ver ele fazendo muito mais musicais. Então, o filme já tem muita alma por causa dele. Ele toma a tela pra ele toma o filme pra si. Então, sempre que ele tá presente, tu não consegue tirar os olhos dele. E ao mesmo tempo, a gente tem a direção do Lin-Manuel Miranda, que tem muito ritmo. Ele é um cara muito musical, né? Então ele é uma pessoa que sabe lidar muito com isso, ele tem domínio nisso. Mas a parte legal é que ele conseguiu adaptar isso para o cinema. Então é um filme extremamente dinâmico, que em nenhum momento ele perde o ritmo e você em nenhum momento perde a atenção do filme. É uma obra, assim, redondíssima. E não é só o Andrew que tá bem, tá todo mundo bem. A Alexandra Shipp, que faz a Susan. Tem a Vanessa Hudgens, que é incrível. Ela não tem um personagem que vai super desenvolver. A gente não conhece muito sobre a pessoa. Só que ela está ali num papel de uma atriz que trabalha com o Jonathan. Então, todos os momentos que a gente vê a Vanessa é cantando. E ela é muito boa. A gente sabe que ela também é uma atriz que tem experiência tanto em filmes musicais quanto na Broadway. E ela arrasa. Esse elenco, na verdade, todo mundo tem experiência no teatro musical. Inclusive, o Lin-Manuel Miranda pega todo mundo que ele pode ali da Broadway e traz para esse filme. Tem uma cena que é super icônica, que eu não vou falar sobre ela, para não dar spoiler. Mas se você gosta de teatro musical, você vai ficar assim com o coração quentinho. Então esse é um filme que me tocou de várias formas, não só porque eu amo teatro musical, filmes musicais, mas também pela forma como a narrativa é apresentada, com o próprio Jonathan sendo o narrador da história e sendo muito divertido e muito irônico, e a gente faz essa contrapartida entre passado e presente, só que ao mesmo tempo a gente sabe que o Jonathan morreu no final, isso não vai ser mostrado no filme, mas a primeira coisa que o filme vai mostrar é o que aconteceu com Jonathan Larson antes de Rent e antes das pessoas perderem ele. Ele era um gênio. E tem até uma cena que o Jonathan está conversando com o melhor amigo dele e eles conversam sobre o Jonathan ser uma pessoa que ela é única. E ele foi único, porque ele realmente transformou o teatro musical. No primeiro momento, eu fiquei me questionando se era um filme para todo mundo ou não. Afinal, traz bastidores do teatro musical. Será que todo mundo se identificaria com isso? Mas esse é um filme sobre você querer viver de arte. E eu acho que todo mundo que quer viver de arte
vai se identificar. E não só de arte, todo mundo que quer viver de algo que não é tradicional vai se identificar. Inclusive, esse é um filme que teve um lançamento diferente, porque ele chega no dia 19 de novembro na Netflix, ele é um filme original Netflix, porém, ele chegou uma semana antes em poucas salas de cinema. Aí eu fico pensando se não é uma estratégia já da Netflix de levar esse filme pro Oscar. Porque, sinceramente, é um filme redondo e ele é um filme que é uma carta de amor aos musicais. E quando a indústria fala da indústria, embora seja o teatro musical e não seja Hollywood necessariamente, o pessoal da academia costuma curtir, sabe? Então eu fiquei muito pensando nisso, se a Netflix não pretende levar esse filme pro Oscar. Eu super apoio, porque eu amei e eu fiquei muito feliz que eu amei. Principalmente porque eu tava numa expectativa muito grande pelo Lin, pelo Andrew Garfield, pela Vanessa Hudgens, enfim, por ser um musical, pela história do Jonathan Larson. Então, como eu pesquisei muito antes, fiz o vídeo de tudo sobre, eu tava muito tocada por essa história, por ele ter morrido antes de ter visto o Rent e os musicais dele na Broadway, me tocou muito, sabe? Então eu tava muito querendo que as pessoas amassem esse filme. E eu espero, até o momento a crítica tá amando, as pessoas que eu vi comentando, vi que também adorou, então eu espero realmente que o grande público ame, embora eu ache que ele não saia muito da bolha, ele não vai chegar no top 10, por exemplo. Eu espero que eu esteja errada e nesse momento ele esteja no top 10 da Netflix. Mas é isso, gente, se vocês já assistiram Tic Tic Boom, comenta aqui. Se você ainda não assistiu, me conta se você vai assistir, qual a expectativa, se vocês já conheciam a história do Jonathan Larson. E novamente eu convido vocês para ir lá no meu vídeo de tudo sobre, porque tá muito legal e super completo. Beleza? Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!